Boa tarde para todo mundo. Hoje eu estou conversando aqui, tendo o prazer de conversar com o famoso senhor José Carlos Sepúlveda da Fonseca, conhecido como senhor Sepúlveda, que ele é analista político, ele também escreve nas revistas Catolicismo, na própria revista do Terça Livre, ele é apresentador do Radar da Mídia, todo mundo gosta dele e desenvolve um trabalho junto à família imperial há um bom tempo. É uma referência no assunto do Sínodo da Amazônia, já é reconhecido por isso, e eu gostaria de primeiro perguntar para o senhor, seu Sepúlveda, tudo bem com o senhor? Eu estou bem, graças a Deus, é uma alegria também estar aqui para o Ricardo poder falar um pouquinho com o público que habitualmente lê e ouve as suas matérias. E para mim é uma alegria conversarmos assim um pouco sobre esse tema que está enchendo páginas amazônicas, não é? Que é o Sínodo da Amazônia. Exatamente. Olha só, é um tal de fogo na Amazônia para cá, sínodo para lá e não sei o quê. Esse debate se reaqueceu hoje com a abertura de um debate na Câmara sobre a Amazônia, né? Hoje no dia 4 de setembro aqui. Então, eu achei a melhor atitude que eu podia ter era trazer o senhor aqui para explicar. A primeira coisa, o que é o Sínodo da Amazônia? Eu vejo que se eu pudesse dizer uma coisa um pouco jocosa, fala-se muito do Sínodo da Amazônia, não sabem o que é o Sínodo nem o que é a Amazônia, né? Muitas vezes há pessoas que estão falando da Amazônia e também não sabem o que é a Amazônia. O Sínodo da Amazônia, o que é um sínodo? O sínodo é uma reunião episcopal, né, de bispos da Igreja Católica. E para resumir em poucas palavras, a partir do ano 1965, o Papa Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II, determinou as reuniões habituais de bispos do mundo inteiro, nessa figura chamada Sínodo dos Bispos. São reuniões de bispos do mundo inteiro que se reúnem com o próprio Pontífice para tratar de questões relativas à natureza da Igreja. Esse ponto aqui é muito importante porque não é apenas para tratar de problemas genéricos, mas são problemas que dizem respeito à natureza da própria Igreja Católica. Bom, habitualmente quem escolhe o tema de um sínodo é o próprio Papa. Existem sínodos ordinários, regulares, né, e extraordinários, como é este da Amazônia, mais precisamente chamado Sínodo Pan-Amazônico, para dar ideia de toda a região amazônica e abarca, além do Brasil, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru, a Venezuela e o Suriname, e ainda a Guiana Francesa. E isso também já é um ponto importante, é preciso ter em conta que é um sínodo pan-amazônico, como se a Amazônia fosse uma região que está para acima desses países todos, então a região pan-amazônica. Bom, então quem escolhe o tema do sínodo é o Papa depois de sugestões que ele recebe. Portanto, o Papa decidiu, Francisco I decidiu tratar do sínodo, nesse sínodo da Amazônia. Nós vamos ver sobre o quê? Bom, só para explicar um pouco o mecanismo de um sínodo, depois de muitos trabalhos preparatórios durante meses e meses, há relatórios, há debates entre bispos e é elaborado um documento que é o Instrumento Laboris, ou seja, é uma espécie de rascunho, digamos assim, mais do que um rascunho, do que vai ser apreciado pelos bispos no próprio sínodo. Esse sínodo vai se realizar do dia 6 de outubro a 27 de outubro em Roma. Outro ponto importante, então, é um sínodo da Amazônia, mas vai ser realizado em Roma, mostrando assim a importância do que ele vai abordar. No final do sínodo, só para explicar assim em poucas palavras como é que funciona, no final do sínodo, o Papa deve emitir um documento chamado Exortação Apostólica, no qual ele resume e aprova as principais conclusões dos bispos durante esse debate. Portanto, durante os debates vai haver pessoas que vão apontar para um lado ou para o outro, e o que for decidido depois no sínodo, o Papa faz uma exortação apostólica e escreve um documento que seria, digamos, culminaria esse trabalho chamado sinodal.
Isso é uma explicação resumida do que é que seria um sino. Agora, este sino bem concreto como eu disse, é um sino sobre a Pan-Amazônia. O que é que visaria esse sino? Segundo aqueles que o estão elaborando, seria um voltar-se para a Amazônia em dois aspectos. Do ponto de vista da natureza, ou seja, do ponto de vista do que encerra a Amazônia, do ponto de vista da natureza, os chamados biomas da Amazônia, ou os nomes que lhe quiserem dar, e seria também a consideração do tipo de vida que levam os ditos povos primitivos que vivem na Amazônia. O que isso, desse ponto de vista, já é um pouco vago, porque muitas vezes se apresenta como povos primitivos vivendo da Amazônia pessoas que são originárias de etnias indígenas, mas vivem inteiramente integrados aos modos e hábitos do nosso século. Eu não sei se eu consegui explicar rapidamente o que é que seria esse símbolo, assim, por alto, sem me aprofundar. Entendi. Mas fica uma questão assim que eu gostaria que o senhor desse mais uma pincelada. O senhor já falou aqui, mas só para ficar um pouco mais claro do que já está, né? Por que esse é um símbolo da Amazônia e não de outro lugar? Dado que, segundo as notícias que eu li, né, será a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, né? E haverão 250 lideranças católicas do mundo inteiro e eles vão discutir por 23 dias o tema da Amazônia, né, os novos caminhos da igreja para uma ecologia integral. Então aí nós temos duas questões. A primeira delas é por que é um sínodo da Amazônia e não de outro lugar, dado que nós temos inclusive florestas maiores, incidentes piores acontecendo ao mesmo tempo e a Amazônia parece que virou. Tem até girafa fugindo da Amazônia. Exatamente. Não, mas piadas à parte, né? Eu achei que o sínodo era o lugar onde eles guardavam as girafas, né? Mas agora eu já estou sabendo que nada tem a ver com isso. Por que é um sínodo da Amazônia e não de outro lugar? Há muito tempo, aí eu começo a entrar num problema e nós estamos vendo pular nos nossos olhos e nas nossas realidades nestes dias. Foi criada artificialmente uma crise a respeito da Amazônia, a propósito dos tais incêndios da Amazônia. Isso já foi altamente desmentido por especialistas, pessoas observadoras da realidade, enfim, autoridades já mostraram que houve a criação de uma falsa crise a respeito dos incêndios, que os incêndios ocorrem todos os anos por razões diversas, mas foi feita uma mistificação, inclusive este ano estavam com um índice menor do que os anos anteriores, e existem muitas razões até naturais desses incêndios. Mas de repente criou-se uma crise para dizer que a Amazônia está sendo desmatada e por estar sendo desmatada, ela está pegando fogo. Que a Amazônia está pegando fogo e que ela é o pulmão do mundo. Tudo afirmações gratuitas, sem verificação científica e já negadas muitas vezes, por exemplo, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso se deve a que correntes ambientalistas que pregam uma espécie de catastrofismo ambiental sem grande fundamento científico ou até com fraudes científicas, eles erigiram a Amazônia como uma espécie de santuário do mundo. E ali, segundo eles, haveria, primeiro, uma natureza intocada que os homens gananciosos dos nossos dias querem tocar, e segundo, haveria também um modo de vida primitivo que os homens deviam reassumir e abandonar este tipo de vida que se leva nas nossas grandes cidades, do consumo, da produção, apresentado por eles como um modo de vida destruidor. Ora, isso é uma convicção, digamos assim, de correntes pseudocientíficas ou de correntes políticas que reeditam as velhas crenças marxistas de que o capitalismo é destruidor, de que a propriedade é destruidora,
de que a propriedade privada é destruidora e de que os homens precisariam deixar de viver em sociedades capitalistas e precisariam viver em sociedades miserabilistas, sociedades subconsumistas, para que voltasse a haver uma nova ordem e uma nova organização política. Juntamente, agora, o que é que isso tem a ver com o sínodo? Juntamente com essas correntes laicas, digamos assim, passou a haver, há muitas décadas, correntes teológicas ou ditas teológicas, baseadas na teologia da libertação, e passaram a pregar a mesma coisa. Elas passaram a dizer o seguinte, que os índios seriam um modelo de vida para o mundo cristão e que os missionários como o Padre Anchieta, o Padre Nóbrega e outros cometeram crimes ao virem ensinar a essa gente os mandamentos da lei de Deus, virem pregar nosso Senhor Jesus Cristo e também trazer o desenvolvimento para eles. Vejam bem a aberração. Então, os missionários, em vez de terem sido as pessoas benfazejas que ajudaram a ensinar a verdade de Jesus Cristo aos índios, como está no Evangelho, e de ensinar a todos os povos, e, além disso, de lhes terem trazido fundamentos de civilização que eles não possuíam, eles seriam os malfeitores. E essa gente pregaria uma nova ordem, material também. Então nós teríamos a confluência entre correntes teológicas da teologia da libertação e correntes laicas no mesmo fim. Ora, é precisamente isso que se propõe esse sínodo. E por isso ele está sendo profundamente atacado, inclusive nos meios católicos. Não sei se eu consegui resumir bem que você me perguntou, mas essa é a razão de se falar na Amazônia. Ah, entendi. Na verdade, seria uma grande heresia, não é isso? Seria. Ah, ok. O que eu tenho ouvido muito falar é que a questão amazônica, o pessoal dos ambientalistas, eles querem... Eu tenho ouvido falar isso daí, né? Que eles querem defender animais e plantas, quer dizer, a fauna e a flora mais conhecidas na biologia por riquezas minerais, né? É uma nova espécie que nasce em pedra. Mas, enfim, foi muito bom o senhor tocar nesse ponto, porque aí eu gostaria que o senhor desse uma explicada para a gente, para o público que ouve, em qual é a orientação do sínodo, tanto nas áreas da política quanto da religião. Esse é exatamente o problema que está assustando muita gente, porque nós vemos que no sínodo vão acontecer duas coisas. Primeiro, o lado teológico, ou seja, vai haver uma proposta de uma mudança profunda da Igreja, da estrutura da Igreja. Ou seja, a própria revelação divina vai ser questionada em alguns pontos, ou distorcida em alguns pontos, e aí você entende o porquê da Amazônia também, tendo em relação à natureza uma espécie de posição imanentista da religião. Ou seja, a natureza seria deificada. Os homens deveriam uma reverência à natureza como se ela fosse deificada. Ora, isso é uma distorção do que está, ou uma inversão do que está na própria Escritura, em que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e a natureza está ao seu serviço. Isso não quer dizer que é para ele aniquilar as coisas, mas não é isso que nós vemos. O homem vai elaborando a natureza, vai trabalhando a natureza e vai tirando dela frutos que ela imediatamente não nos oferece. Vamos dar um exemplo. Um remédio que é tirado de uma planta. Muitas vezes não é a planta que nos oferece o remédio, é preciso um trabalho científico, uma dosagem, uma pesquisa. E através da natureza nós tiramos um bem que estava ali, mas que é preciso ser trabalhado. É essa a relação do homem com a natureza. Ora, agora vem uma espécie de teologia que diz que nós temos que ter uma relação com a natureza como se ela fosse deificada e não pudesse ser tocada. É preciso lembrar também, do ponto de vista político, que essas correntes da ecologia, o ambientalismo extremado, eles propõem um controle total sobre as pessoas. Portanto, eles propõem
soluções não só anticapitalistas, como coletivistas. E eles propõem soluções favorecedoras de um primitivismo do tipo de vida. Quem quiser pode procurar um pouco. Ainda há dias a ONU propunha a mudança radical dos modos de alimentação de todos os homens, em função das mudanças que tem que haver para uma sociedade mais simples. Ora, nós estamos diante da construção, portanto, de um neossocialismo em nome da ecologia. E, por outro lado, nós estamos diante da transformação também radical das concepções da Igreja, da organização da Igreja, das concepções teológicas da Igreja, como, por exemplo, propostas que contrariam os ensinamentos da Igreja, como o sacerdócio para homens casados, e uma relação com pessoas que teriam papéis religiosos nas crenças pagãs de certas tribos indígenas. Ora, isso são coisas muito graves na estrutura da Igreja. Tudo isso está sendo proposto pelo Sínodo da Amazônia. Eu acho que numa entrevista assim como essa, é um pouco difícil, evidentemente, abarcar um assunto tão grave em poucas palavras, mas eu gostaria só de dar aqui uma referência importante. Há um cardeal bastante prestigiado, que é um cardeal Walter Brandmüller, cardeal alemão, famoso historiador, uma pessoa de alta cultura, muito reconhecido nos ambientes eclesiásticos pela sua alta erudição. Ele tem hoje 81 anos e ele escreveu uma análise a respeito do chamado, que eu já mencionei aqui, do instrumento Labores desse tipo. E ele diz uma coisa: há vários problemas ali. Primeiro, porque as considerações do Sínodo, em boa parte, se voltam para a matéria temporal, que não compete à Igreja abordar. Porque a missão da Igreja é uma missão transcendental, leva à salvação dos homens, e não a esfera do poder temporal, que são as questões técnicas, as questões econômicas, as questões científicas. E isso não compete à Igreja se imiscuir nisso. Então ele começa por dizer o seguinte: para começar, precisamos nos perguntar por que um sínodo de bispos deveria tratar de temas que têm só marginalmente algo relacionado com os evangelhos e a Igreja. Obviamente que a partir deste sínodo dos bispos realiza-se uma intromissão agressiva em assuntos puramente temporais do Estado e da sociedade do Brasil. Já bem que ele, portanto, está dizendo que a Igreja está querendo se imiscuir nesses assuntos temporais do Estado e da sociedade do Brasil. Há de se perguntar o que a ecologia, a economia e a política têm a ver com o mandato e a missão da Igreja e, acima de tudo, que competência profissional e autoridade tem o Sínodo Eclesial dos Bispos para emitir declarações nesses campos? É claro, por exemplo, o documento do Sínodo está dizendo que a situação da Amazônia é uma situação catastrófica do ponto de vista da realidade material. Qual é a capacidade científica que tem os bispos para afirmar isso? Nenhuma. Portanto, isso é uma intromissão indevida. E ele disse: se o Sínodo realmente fizesse isso, constituiria uma invasão e uma presunção clerical que as autoridades estatais teriam todo o motivo para repelir. Depois ele diz mais: o resultado que nós temos é uma religião natural com máscara de cristã. Temos a autodestruição da Igreja ou a transformação do corpo místico de Cristo numa espécie de ONG secular com missão ecológico-social-psicológica. Estamos diante de uma nova forma de modernismo clássico do início do século XX. Isso é a afirmação de um cardeal prestigiado e que ataca esse documento que está sendo elaborado. Eu acho que por aí se pode ter uma ideia da gravidade do que esse sínodo pretende e da gravidade da situação em que nós estamos. E que gera esse sínodo. Portanto, nós temos uma agressão à soberania, às autoridades civis do Brasil por parte de teólogos, e muitos deles professam a teologia de libertação, e por outro lado temos um ataque aos próprios ensinamentos da Igreja
mais diretamente teológicos da Igreja. Muito bem. Então, pelo que eu pude observar aqui das suas pontuações, é que se trata de um assunto da mais alta seriedade e que inclusive mobiliza homens aí, octogenários, pessoas da mais alta envergadura intelectual, né, pessoas de autoridade mesmo, que sabem o que estão falando e que estão preocupados em face a essa afronta que parece que vai acontecer. O que eu digo aqui para o pessoal que está ouvindo é o seguinte: prestem bastante atenção, porque o sínodo ele acontece entre os dias 6 a 27 de outubro, né? Está se aproximando logo aqui, acabando o mês de setembro, entra o mês de outubro, e aí já começa a 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos. E todos esses assuntos, principalmente para o pessoal que é católico, é de suma importância. Nós sabemos que, numericamente, os católicos eles são a maioria esmagadora no Brasil, e peço que vocês acompanhem aqui, porque eu já estou desde já, dado a gravidade da situação, dado o tamanho do problema e dado a dedicação que todo público católico precisa ter para prestar bastante atenção mesmo no que está acontecendo e no que pode acontecer aí, essas agressões todas que parecem que estão por vir, né? Eu já desde já convido o senhor Sepúlveda a voltar aqui durante esse tempo para a gente acompanhar os pontos mais importantes que vão acontecer nesse mês de outubro. Parece que é um mês que vem quente, que vem pegando fogo, é um mês que vocês vão precisar se empenhar. O senhor aceita o convite, senhor Sepúlveda? Eu agradeço muito o convite, caro Ricardo, e terei todo o prazer de voltar aqui a falar com os nossos ouvintes, porque é um tema realmente muito, muito grave, todos estão vendo, e que eu acho que pode gerar, como já está gerando, problemas muito graves de soberania para o Brasil, pode gerar problemas de geopolítica, além de problemas de verdadeiros terremotos teológicos dentro da Igreja. Então, acho que nós deveríamos voltar a falar disso outras vezes. Vamos voltar, porque são mais de 20 dias de reunião e nós vamos acompanhar isso, porque é um assunto da mais alta seriedade. Eu fico por aqui, vou agradecer a presença do senhor Sepúlveda, você ouvinte, e, senhor Sepúlveda, gostaria que o senhor dissesse aí umas últimas palavras, porque o senhor volta aqui com certeza. As minhas últimas palavras vão na linha das palavras que você disse, Ricardo, que é as pessoas perceberem o seguinte: nós temos nos aplicar em aprofundar mais os temas que estão na ribalta, que estão à vista, porque se nós formos acompanhar muitas vezes noticiários, ficamos com aquelas conversinhas que a árvore está pegando fogo, quantas árvores é que estão pegando fogo, é distorções de dados, temos, como você disse, temos até girafa na Amazônia, bom, enfim, então nós devemos procurar nos informar mais profundamente, e essa é uma das finalidades do canal Terça Livre, né? Nos informar com mais profundidade e ver o seguinte: por trás dessas questões que às vezes parecem momentâneas, de um fogo, de um incêndio, há sempre uma intenção ideológica por trás de fazer revivecer as velhas teorias socialistas a propósito de um problema que é outro, né, como os incêndios da Amazônia, mas são as velhas teorias socialistas de controle da humanidade, de controle das nações e de diminuição das soberanias, etc. Perfeito, então fica todo mundo avisado. Agradeço desde já a todo mundo, um grande abraço, fiquem com Deus.